Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Aprovação PGE. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e eu vou te acompanhar nesse aulão de 1 hora para podermos juntos reprisarmos alguns pontos que são centrais na sua preparação para a prova da Procuradoria do Distrito Federal. O seu edital, que foi publicado pelo Sebrasp em fevereiro agora de 2022, é muito extenso. Traz um conteúdo programático na nossa disciplina que é muito amplo, basicamente cobra todos os tópicos importantes em direito constitucional e também, evidentemente, vários assuntos que são laterais. Sua prova vai acontecer agora em junho, você possivelmente enfrentará questões complexas sobre esses temas pedidos aqui no conteúdo programático. O que eu escolhi fazer neste aulão em específico, que é um encontro de meramente 1 hora. Eu vou trazer para você algumas questões de provas recentes de procuradoria para juntos treinarmos o modo como o CESP tem cobrado alguns assuntos que evidentemente estão em seu edital. Só que esse material que eu trouxe aqui para essa aula é muito mais amplo do que eu vou conseguir lhe mostrar ao longo aqui do nosso encontro. Então eu lhe pediria que você completasse o seu estudo resolvendo as últimas questões, aquelas que eu não consegui resolver aqui com você durante essa aula, e também recomendaria que você lesse a parte final do material, que é a que traz decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, em 2 linhas, um parágrafo, resumindo qual foi o entendimento da Corte, porque isso tem sido muito cobrado também em prova. Então, às vezes, é uma decisão que não foi objeto de nenhum questionamento da nossa banca em provas recentes da Procuradoria, mas é uma decisão que vai ser cobrada justamente na sua prova. Então, decisões recentes, inclusive do segundo semestre de 2021, estão nesse material. Por isso eu lhe peço para dar uma olhada, então, como complemento ao nosso estudo. Tudo certo? Então vamos em frente. Eu escolhi como primeiro tópico a ser trabalhado aqui a organização do Estado, porque no estudo que nós fizemos, este é o primeiro tópico a ser cobrado em direito constitucional em provas de procuradoria do Estado, tá? Então, nesse sentido, temos aqui esse assunto como muito relevante. Resolveremos algumas questões, aproveitando para relembrar certos tópicos relevantes envolvendo este assunto, tá bem? Então vamos lá. Escolhi como primeira questão uma que cobra algo que é bastante básico quando estamos estudando a organização do Estado, que envolve realizarmos 3 escolhas que são centrais para podermos estruturar o Estado. É preciso definir a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo, justamente para que numa questão como essa aqui, que questiona quanto à forma como que o Estado brasileiro pode ser classificado, para que você a responda de maneira rápida e muito segura. Né? Então, existem essas 3 escolhas centrais a serem feitas. Nossa forma de governo é a republicana, desde que o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889 proclamou a República. A Constituição que veio a seguir formalizou essa escolha, que é a nossa primeira Constituição republicana, de 1891. Quanto ao sistema de governo, somos presidencialistas, né? Durante praticamente todo o período republicano fizemos essa escolha, essa opção. E a nossa forma de Estado, que é justamente o que foi perguntado ali na questão, é a forma de Estado federada. A federação também foi uma opção adotada, não é? Com aquele decreto número 1 de 15 de novembro de 1889. Mas lembre-se, na nossa primeira Constituição histórica, que é aquela que fundou o nosso Estado Nacional, manifestação do poder originário na sua vertente histórica ou fundacional. Isso se deu na nossa Constituição de 1824, né? Depois tivemos múltiplas outras manifestações do poder originário, mas aí na vertente pós-fundacional ou revolucionária. Mas na manifestação do poder originário fundacional ou histórica, que deu origem à Constituição de 1824, nossas escolhas eram outras. Nossa forma de governo era monárquica, nossa forma de Estado era a unitária. Então, quando a federação surge, ela é o produto do desfazimento de um Estado até então unitário, tá bem? E aí, uma característica muito marcante da forma federada é justamente termos essa descentralização no exercício do poder político, porque no Estado unitário nós temos um único centro emanador de comandos decisórios e normativos, o poder é central no Estado unitário. Mas no Estado federado existe essa descentralização no exercício do poder político. Então, a soberania é um atributo exclusivo do Estado Federal, que no nosso caso é a República Federativa do Brasil, e essa descentralização dá origem aos entes federados. Os entes federados são dotados de autonomia. Os nossos entes federados são União, Estados, DF e municípios, dotados de autonomia, e autonomia significa
a possibilidade de aquele ente exercer a chamada tríplice capacidade. A tríplice capacidade consiste na possibilidade de o ente exercer o autogoverno, escolher e eleger seus próprios representantes, exercer também a autoadministração, que é a capacidade de gerir seus próprios negócios, e exercer a auto-organização, que é a capacidade de editar seu documento normativo superior e o restante do corpo normativo. Então, o Estado edita sua Constituição Estadual, que é obra do poder derivado decorrente, poder derivado decorrente instituidor, quando ele cria a Constituição do Estado, poder derivado decorrente revisor ou reformador, quando a Constituição do Estado é emendada. Tá? O Distrito Federal tem lei orgânica, evidentemente é obra também do poder derivado decorrente, em que pese o nome do documento, lei orgânica, porque tem status de Constituição Estadual. Tá bem? Um detalhe, nossa federação, você deve ter notado, ela surgiu por segregação, num movimento que parte do centro para a periferia, que é um movimento de descentralização do poder que até então era central. Então, nossa federação surge, ou tem sua origem, por segregação, e o movimento de formação da nossa federação é um movimento que vai em direção às extremidades, à periferia. Então, é um movimento centrífugo. Tá? Agora, cuidado, quanto à atual concentração de poder, nossa federação é centrípeta, porque continuamos concentrando um volume muito maior de competências na União, no plano federal. Isso se deve, sem dúvida, à nossa própria história de formação, porque na origem éramos um Estado unitário. Então, nossa federação, quanto à origem, ou surgimento, ou formação, é uma federação por segregação, que surge num movimento centrífugo, mas, de acordo com uma outra tipologia classificatória, que é referente à atual concentração de poder na federação hoje, nossa federação é centrífuga porque concentramos poderes no plano federal, na União. Com relação à repartição de competências, nós vivemos hoje um federalismo de cooperação, uma federação neoclássica ou cooperativa. Por quê? Temos repartição de competência não só no plano horizontal, que dá origem às competências privativas e exclusivas para os entes federados, mas temos também repartição de competências no plano vertical, que dá origem às competências comuns e concorrentes para os entes federados, né? Então, somos uma federação neoclássica, cooperativa ou de cooperação desde a nossa Constituição de 1934. A nossa primeira Constituição Republicana de 1891, que foi a primeira a adotar a forma federada de Estado, com relação a essa tipologia classificatória, referente à repartição de competências, aquela Constituição, primeira republicana, típica de um Estado liberal, adotava um federalismo dual. Federalismo dual no qual repartíamos competências só no plano horizontal, entregando a cada ente federado o que é seu, competências privativas e exclusivas. A partir da Constituição de 34, inaugura-se, numa evolução do federalismo, inaugura-se um novo tipo de federação, que é a federação cooperativa, que além das competências privativas e exclusivas, consagra também para os entes federados competências comuns, também competências concorrentes. Tá? Então, com relação às principais classificações, nossa federação se formou por segregação ou movimento centrífugo, concentra poderes de forma centrípeta e é uma federação neoclássica ou cooperativa. Quanto às esferas integrantes da federação, no Brasil também vivenciamos algo que é bastante atípico, porque a nossa federação é tridimensional. Tridimensional porque a descentralização no exercício do poder político alcança o plano local. Então, além de termos o plano federal e o regional, federação bidimensional, todas as demais federações do mundo, e são quase 3 dezenas de federações no mundo, todas as demais são meramente bidimensionais, com repartição de competências em 2 esferas, federal e regional, mas a nossa tem essa particularidade porque a Constituição de 88 alçou os municípios à condição de entes federados, de entes da federação. Então, somos uma federação tridimensional, tá bem? Então, essas são características da nossa federação. Bom, não é demais lembrarmos que territórios federais não existem hoje. A Constituição de 88 extinguiu os últimos que tínhamos. Fernando de Noronha foi reincorporado ao estado de origem, que é Pernambuco. Amapá e Roraima foram convertidos em estados-membros. Isso tudo você lê nos artigos 14 e 15 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ali no ADCT nós temos normas constitucionais, viu? De mesma importância, de mesma hierarquia normativa que as normas constitucionais que estão na parte dogmática permanente. A diferença é que as normas do ADCT têm caráter transitório. Então, um dia o ADCT não passará de uma mera reminiscência histórica, de uma lembrança, E aí as normas do ADCT, por terem caráter transitório, quando vão se realizando e cumprindo ali aquela determinação,
elas ficam com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade esgotada. Esses artigos mesmo que eu mencionei agora, artigos 14 e 15 do ADCT, que já converteram, né, esses antigos territórios federais em Estados-membros ou reincorporaram Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco, já estão com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade evidentemente esgotada, porque já cumpriram ali a determinação constitucional. Tá? Mas, pois bem, hoje não existem territórios federais porque a Constituição de 88 extinguiu os últimos. Mas o parágrafo 2º do artigo 18 determinou que novos territórios federais podem vir a ser criados mediante a edição de uma lei complementar. Isso aqui é algo absolutamente impensável na minha leitura, mas é bom conhecer para a prova, né? Então, se um novo território federal for criado mediante a edição de lei complementar, ele não será ente federado, porque não possuirá autonomia, porque evidentemente não terá a tríplice capacidade. O território federal integrará a União na condição de uma mera descentralização territorial administrativa, porque não tem autonomia. O território federal tem autogoverno? Claro que não. O eventual governador de um território, que na verdade recebe esse nome, mas é um mero administrador, esse governador vai ser nomeado pelo presidente, após aprovação na maioria absoluta dos senadores, né? Então, tem aqui também alguns trechos para você ler sobre território, tá? Que são importantes. Por exemplo, para lembrar que se um território federal for criado, ele vai ter representantes na Câmara dos Deputados, serão 4 deputados federais, independentemente da população do território. Não terá representantes no Senado, porque o Senado é a casa que representa as entidades regionais da federação, né? É a Câmara Alta da federação. Toda federação tem esse bicameralismo federativo em âmbito federal. Uma casa representando o povo, a outra casa representando as entidades regionais da federação. No nosso caso, essa segunda casa, a Câmara Alta, é o Senado Federal. São 81 senadores, porque são 3 representantes para cada estado e 3 para o DF. Uma representação, evidentemente, que é paritária. Mas então o território federal, se for criado por lei complementar, algo que é politicamente impensável, mas está previsto na Constituição, o território terá representantes na Câmara dos Deputados, mas não terá representantes, claro, no Senado Federal, tá bem? Bom, e avançando. Definimos a forma de Estado, que é a forma de Estado federada, marcada pela descentralização no exercício do poder político. Um detalhe, o vínculo que une os entes federados é um vínculo indissolúvel, o que significa que nenhum ente federado pode abandonar a federação e pretender constituir um Estado nacional novo. Qualquer movimento separatista, então, que se iniciar na nossa federação, viola a integridade nacional. Veja que o artigo 34, inciso 1º, determina que, em regra, a União não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal, exceto quando, por exemplo, houver uma ameaça desse tipo à integridade nacional. Então, um eventual movimento separatista seria fortemente coibido pela União via processo interventivo. A União decretaria intervenção federal em um Estado-membro, por exemplo, que iniciasse um processo de secessão. Não existe em federação direito de secessão, tá? Isso acarretaria intervenção. Ainda sobre a intervenção, nunca é demais lembrarmos que os territórios federais podem ser, sim, divididos em municípios. E aí, na eventualidade de um território federal ser criado por uma lei complementar e ser dividido em municípios, esses municípios, eles funcionam como se fossem municípios de Estados-membros, claro. Mas veja, existe uma diferença central aqui. Se o município, localizado em um território federal, praticar um ato que está listado ali no artigo 35 da Constituição, que ensejaria intervenção, quem decretaria essa intervenção? Não existe Estado-membro ali para intervir. O território federal não é ente federado para poder intervir. Então, a intervenção, neste caso, ficaria a cargo de quem? Da União. A União não pode intervir em municípios localizados em Estados-membros, de forma alguma. O município localizado em Estado-membro só sofre intervenção estadual nas hipóteses previstas no artigo 35. A União só poderia intervir em um município se fosse um município localizado em território federal. O que hoje, claro, não é factível porque não existem territórios federais. Tá? Definida a forma de Estado, lembre-se que a forma de governo, no nosso caso, desde a Constituição de 1891, é a republicana, marcada, então, pela temporariedade no exercício do mandato, eletividade, porque os governantes são eleitos pelos governados, e eles cumprem mandato e podem ser, evidentemente, responsabilizados no curso, né, do exercício de suas funções. Essa possibilidade de responsabilização no Brasil não é meramente retórica, é uma possibilidade que já se confirmou nos anos 90 e depois em 2016, né, por conta de condenações em processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Mas essas são as características republicanas, que quando contrapostas às características monárquicas, né, se mostram, claro, muito fortes. Mas veja, na forma de governo monárquica,
O monarca, ele não é escolhido pelos governados, vigora o princípio da hereditariedade, né, um critério de ascendência sanguínea familiar, e ele não cumpre mandato. Então, o cargo de monarca é um cargo vitalício. Aí o monarca também não vai ser responsabilizado diante da prática de certos atos, tá bom? Não somos republicanos quanto à forma de governo. Nosso sistema de governo, como eu já adiantei, é presidencialista. No presidencialismo, que é um sistema criado nos Estados Unidos da América, naquela primeira Constituição escrita do mundo, que é a de 1787. Depois veio a francesa de 1791. Mas essa norte-americana é a primeira Constituição escrita da história. É, aliás, a única Constituição que os Estados Unidos da América teve. Então, lá podemos dizer que o poder constituinte originário, por enquanto, só se manifestou na sua vertente fundacional ou histórica. Não tivemos nenhum outro momento constituinte, o Brasil teve vários. E ali eles criaram esse sistema de governo presidencialista para poderem se afastar, evidentemente, do sistema parlamentar, que era o sistema colonizador. Bom, uma característica central desse sistema é a chefia ser una, porque o presidente da República, a mesma pessoa física, simultaneamente exerce funções distintas, a de chefe de Estado e a de chefe de governo. Tá? É claro, ele também cumpre mandato por prazo certo, determinado, e é eleito de forma desvinculada do parlamento. E depois ele tem que criar, claro, numa costura política, um apoio, uma base governista para ele poder aprovar suas reformas e poder governar. Isso deu origem no Brasil àquela expressão presidencialismo de coalizão. Tá? Bom, eu disse que no período republicano somos presidencialistas, tivemos um breve ato, porque de setembro de 61, logo após a renúncia do Jânio Quadros e a assunção ao cargo do João Goulart, mas de setembro de 61 a janeiro de 63, adotamos formalmente o parlamentarismo como sistema de governo, tá bom? Mas, no período republicano, somos presidencialistas, salvo esse breve ato que tivemos aí, tá bom? Esse próximo esquema, ele compara esses dois sistemas de governo. Mas, enfim, acho que o ponto central aqui já foi explicitado, né? Tudo isso era uma revisão para podermos resolver essa questão bastante fácil, cobrada em 2017 pela nossa banca SESP. Quanto à forma, o Estado brasileiro só pode ser um Estado federado. E, claro, todo Estado federado adota a inexistência do direito à secessão. O vínculo entre as entidades federadas é um vínculo indissolúvel. Existe uma exceção na Constituição da Etiópia, que é uma federação muito complexa, em que poderia haver direito de secessão, tá? Mas eles nunca usaram esse direito. Então, é uma exceção que confirma a regra. Em Estados federados, o vínculo que une as entidades é um vínculo indissolúvel. Bom, o princípio republicano rege a nossa forma de governo, tá? E, enfim, democracia é o nosso regime de governo. Já que eu falei aqui da indissolubilidade do vínculo federativo, eu quero só aproveitar e lembrar um detalhe. Apesar de vigorar a indissolubilidade do vínculo federativo, nunca é demais lembrar que a nossa Constituição permite que a arquitetura interna da federação seja alterada. Numa prova agora do primeiro semestre de 2022, a FGV usou uma expressão interessante. Ela disse mobilidade intrínseca na federação. Existe a possibilidade de formação de novos estados e novos municípios. Tá? Isso está nos parágrafos 3º e 4º do artigo 18. Então, novos estados podem ser criados, novos municípios podem ser formados, e isso não tem relação com a indissolubilidade do vínculo. O vínculo federativo é indissolúvel mesmo, claro. Um estado não abandona a federação e cria um estado nacional novo. Mas dois estados podem resolver se fundir e criar um terceiro novo. Um estado pode ter uma perda territorial e essa perda territorial resultar na formação de um território federal ou de um novo estado, que é o desmembramento e formação. Isso tudo está regido lá no artigo 18, parágrafo 3º. Exige-se plebiscito da população diretamente interessada. O Supremo na ADI 2650 diz que a população diretamente interessada é a população de todo o estado, não só a da área que vai ser desmembrada, mas também a da área remanescente. E precisamos de lei complementar editada pelo Congresso Nacional, confirmando então essa mudança. O resultado plebiscitário tem que ser positivo, e depois a lei complementar editada pelo Congresso. Com relação à formação de novos municípios, o artigo 18, parágrafo 4º, prevê essa possibilidade, mas hoje ela não é factível porque estamos aguardando a edição de uma lei complementar federal regendo esse processo. O artigo 18, parágrafo 4º, desde a emenda constitucional número 15 do ano de 96, tornou-se uma norma constitucional de eficácia limitada, dependente então de regulamentação para produzir plenamente seus efeitos. Essa regulamentação não foi feita ainda. Como não foi editada a lei complementar federal regendo esse processo, que vai permitir a criação de novos municípios, fruto de desmembramento, incorporação, fusão, etc.,
Esse processo está, então, paralisado, suspenso, aguardando que essa lei complementar federal seja editada. É certo que de 96 para cá, alguns novos municípios foram criados, eram municípios putativos, existiam de fato, mas não de direito, porque não poderiam ter sido criados diante da ausência dessa lei complementar federal. Mas o Supremo acionado para poder discutir a constitucionalidade das leis estaduais que criaram esses municípios em desacordo com a Constituição, né, acabou criando um cenário em que a Corte estipulou o que seria um prazo razoável para o Congresso editar a lei complementar, aí o Supremo deu sobrevida a esses municípios, mas o resultado final foi a edição de uma emenda constitucional pelo Congresso, a emenda 57 de 2008, constitucionalizando, salvando esses municípios putativos. Né, a Constituição acabou recebendo um novo artigo lá no ADCT, que foi o 96, que salvou esses municípios putativos que tinham sido criados em harmonia com a legislação estadual até 31 de dezembro de 2006. Tá? Mas de lá para cá, nunca mais o Supremo admitiu algo assim. Né? Então, quando uma lei estadual é editada criando um novo município e o Supremo é acionado, em liminar o Supremo já suspende a eficácia da lei estadual e já determina que, né, a jurisprudência da Corte é sólida, no sentido de que hoje novos municípios não podem ser criados, pelo menos não enquanto a lei complementar federal não for editada. Bom, essa foi a primeira questão. Uma próxima, de 2019, nos pedia para julgarmos o seguinte item. Por gozar de autonomia, o Distrito Federal pode auto-organizar-se por meio de lei orgânica própria. Tem autonomia? Tem, é ente federado, pode organizar-se sim por meio de lei orgânica própria, que apesar do nome tem status de Constituição Estadual e assim como as Constituições Estaduais foi criada pelo poder derivado decorrente. Lembre-se que toda lei orgânica, tanto a do DF quanto a dos municípios, é criada respeitando aquela regra do DDD. O que é a regra do DDD? É votada em 2 turnos, o intervalo mínimo entre os turnos é de 10 dias e a maioria de aprovação é 2/3. Por isso, DDD. Né? Então, Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, se regenciar por lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa do DF, que a promulgará. Às vezes tem questão de prova, dizendo que é o Congresso Nacional que vai editar e promulgar essa norma. Então, de fato, essa aqui é uma questão que a gente pode assinalar como sendo uma questão correta. Uma próxima questão que temos aqui diz que as contas do governo de território serão submetidas ao Congresso com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Hoje não existem territórios federais, como já sabemos, mas se um novo for criado, ele pertencerá à União como uma mera descentralização territorial administrativa da União. Agora veja, as contas serão submetidas a quem? A Câmara Territorial só terá função deliberativa, ela é um embrião daquilo que futuramente será a Assembleia Legislativa de um Estado. Então, o artigo 33, no parágrafo 2º, determina exatamente isso, que as contas vão ser submetidas ao Congresso com parecer prévio de quem? Parecer prévio dado pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual essa aqui também é uma assertiva que a gente vai marcar como sendo correta, tá? Vamos a mais uma questão, essa aqui de 2018, que dizia o seguinte. No âmbito da sua jurisdição, compete ao município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de assunto de interesse local. Aqui, uma pausa para falarmos de mais um aspecto da parte teórica da organização do Estado que é importante. Com relação à repartição de competências, nós adotamos o sistema americano e não o indiano ou o canadense. No sistema americano, os poderes da União são enumerados, os poderes estaduais são remanescentes. Tá? Então, adotamos o sistema americano, em que poderes da União são enumerados, poderes estaduais são remanescentes. No sistema indiano, todos são enumerados, no sistema canadense, o oposto. Poderes da União remanescentes, poderes estaduais enumerados. Nós adotamos o sistema americano, mas com uma particularidade. Nós temos municípios como entes federados, então existem poderes indicativos para os municípios. Pois bem, nesses poderes indicativos para os municípios, veja que interessante, o artigo 30, no inciso 1º, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E é claro, o que é que tem interesse local? Essa é uma expressão juridicamente indeterminada, então estamos nadando em águas que são turvas. Precisamos da doutrina e da jurisprudência do Supremo indicando para nós o que é interesse local. Bem? Até porque, veja, uma diretriz central que rege a nossa Constituição na distribuição de tarefas é o princípio da predominância ou preponderância, nunca exclusividade. Predominância ou preponderância dos interesses. Às vezes prepondera o interesse nacional, por isso a competência é da União. Às vezes prepondera o interesse regional, competência estadual. Às vezes prepondera ou predomina o interesse local, competência municipal. O Distrito Federal, pelo artigo 32, parágrafo 1º, tem competência legislativa que é cumulativa. Não é? Então legisla como se fosse Estado, como se fosse município. Aliás, por causa dessa previsão do artigo 32, parágrafo 1º,
nós temos um enunciado de súmula do Supremo, que é o 642, que nos lembra que quando o DF edita lei no exercício de competência legislativa de natureza municipal, essa lei não pode ser objeto de ADI no Supremo, porque o artigo 102, inciso 1º, a linha A, diz que podem ser objeto de ADI leis e outros atos normativos federais ou estaduais, ou, claro, distritais no exercício de competência estadual. Mas lei distrital no exercício de competência municipal, se equipara a uma lei municipal, não cabe no Supremo ADI. Caberia o que no Supremo? A DPF. Por quê? Porque a DPF é a nossa ação do controle concentrado, que funciona como soldado de reserva. O objeto da ADPF é regido pelo princípio da subsidiariedade, que está no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Então, se a ADI e a ADC não são cabíveis, a DPF pode ser manejada. Tá? Bom, isso aqui, o princípio da preponderância ou predominância dos interesses, é só uma diretriz. Você se lembra sempre que, ao contrário dos Estados Unidos, claro, nós enumeramos muitos poderes para a União. Então, a União detém o maior volume de competências. Isso, claro, em decorrência da nossa própria história. Nós nascemos da União nós viemos. Então, claro que continuaríamos, ainda por muitos anos, a manter muitas competências na União. Uma das reformas mais importantes que deveríamos vivenciar envolve o Pacto Federativo. Teríamos que descentralizar um pouco as competências, porque os estados deveriam ser os verdadeiros protagonistas do arranjo federal. Então, uma emenda como, por exemplo, a 69 de 2012, emendas como a 69 de 2012 são necessárias. Escolhi essa emenda para comentar porque ela pegou uma competência que pertencia à União e entregou para o Distrito Federal. A competência era organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Isso já foi atribuição da União, mas a emenda 69 de 2012 jogou essa competência para o DF. Precisávamos que mais emendas descentralizassem competências importantes que hoje estão com a União e repassassem para os estados, para o DF, tá bom? Claro, não se esqueça que a União continua organizando e mantendo uma série de instituições no DF, o Poder Judiciário, o MP, a Polícia Civil, a Polícia Penal, que foi criada pela emenda 104 de dezembro de 2019, é órgão, de segurança pública, está lá no artigo 144. O artigo 144, quando enuncia os órgãos de segurança pública, apresenta um rol que é taxativo e que é de observância obrigatória para os estados e para o Distrito Federal. Então, só é órgão de segurança pública o que está ali no artigo 144. Não pode o DF, na sua lei orgânica, criar um novo órgão de segurança pública para o DF. Porque o artigo 144 tem um rol que é taxativo e que é de observância obrigatória para estados e DF. Bom, o artigo 144 recebeu, daquela emenda em dezembro de 2019, a Polícia Penal. Então, lembre-se, a União organiza e mantém o DF, além do Judiciário e do MP, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. Tá? Bom, voltando às competências municipais. Bom, então o artigo 30, inciso 1º, diz que compete ao município... 30, inciso 1º não apareceu aqui, desculpa, mas ele está aqui. Legislar sobre assuntos de interesse local. Um detalhe. O município só tem essas competências do artigo 30? Claro que não, isso aqui são poderes indicativos. O próprio artigo 144, quando trata de segurança pública, no parágrafo 8º, prevê a possibilidade de um município, se quiser, municípios que têm mais condição fazem isso. O município pode instituir guarda municipal, O município pode instituir guarda municipal, que não é órgão de segurança pública, tá? Não se esqueça. Mas, pois bem, eu estou aqui no artigo 30, inciso 1º. O município legisla sobre assuntos de interesse local. Beleza, mas o que tem interesse local? Aí a gente vai vasculhando a jurisprudência do Supremo e percebendo que a Corte já decidiu que a coleta do lixo é tema de interesse local, o município legisla, ordenação e zoneamento urbano, o estabelecimento de normas de higiene para bares e restaurantes, serviços funerários, são serviços municipais, versam diretamente sobre assunto de interesse local. Agora, o que interessa para a solução da questão? Fixação do horário de funcionamento de estabelecimento comercial. O município é que legisla sobre isso, porque o Supremo disse que o assunto é de interesse local. Então, o município é que fixa o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Isso, inclusive, hoje é enunciado de súmula vinculante, que é o enunciado 38. Tá? Aqui, ó. Súmula vinculante, número 38. Um detalhe. Esse enunciado era um enunciado de súmula comum, o 645. Em 2015, esse enunciado foi convertido em súmula vinculante. Eu preciso saber esses números? Claro que não. Você só precisa se lembrar que um enunciado de súmula comum, que é meramente persuasiva, pode ser convertido num enunciado de súmula vinculante, como aconteceu aqui. Basta que haja o respeito ao regramento descrito no artigo 103A. Tá? Então foi o que o Supremo fez, pegou alguns enunciados de súmulas comuns e converteu em vinculante, aprovando por 2/3 de seus membros, ou seja, pelo menos 8 dos 11 ministros do STF. Bom, o município fixa o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, mas não de agência bancária para fins de atendimento ao público, porque aqui o interesse que predomina envolve o sistema financeiro nacional.
Então isso é competência da União, tanto que está sumulado aqui, não é, no STJ, súmula 19 do STJ. Agora tome cuidado, por quê? Desculpe. Tome cuidado porque normas que envolvam conforto e segurança dos usuários dos serviços bancários, segundo o Supremo, envolvem interesse local, então a competência é do município. Então é o município que determina se a agência bancária vai ter cadeiras, sanitários, bebedouros para os usuários dos serviços. Se vai ter porta eletrônica, câmera de segurança, tempo máximo de espera na fila do banco. Tudo que envolve segurança e conforto dos usuários dos serviços bancários é assunto de interesse local. Então, tempo máximo, horário de funcionamento de estabelecimento comercial, município. Horário de funcionamento de agência bancária, União. Normas que envolvam segurança e conforto dos usuários dos serviços bancários, município. Tá? Município também fixa tempo de espera máximo dos usuários dos serviços de cartórios para fins de obtenção de serviços notariais. Isso aqui, inclusive, é uma lei do Distrito Federal que foi editada, não é, no exercício dessa competência de natureza municipal. Tá? Por isso, por exemplo, não caberia ADI. A matéria chegou ao Supremo via recurso extraordinário, que era a lei do DF, no exercício de competência de natureza municipal. Detalhe, fixar tempo razoável de espera na fila, né, para os usuários dos serviços de cartórios, isso não é assunto que envolva registros públicos, porque se envolvesse registros públicos, pelo artigo 22, inciso 25, a competência seria, claro, da União. Tá? Então, é assunto de interesse local. Não envolve registros públicos, é tempo de espera em fila. O município é que edita a lei das filas. Tá? Mas tome muito cuidado, porque tem outras decisões do Supremo que falam, não, isso aqui já é tema que envolve registros públicos, aí a competência é da União. Por exemplo, eu escolhi essa ADI aqui, ela foi julgada em março de 2020, a ADI 3723. Em março de 2020, o Supremo disse o seguinte, olha, lei estadual que determina que os titulares de serventias extrajudiciais fiquem obrigados a realizar a microfilmagem dos documentos que estão arquivados no cartório, isso envolve registros públicos, então essa lei estadual é inconstitucional. Tá? Uma decisão de março de 2020, o Supremo disse, essa lei estadual é inconstitucional quando determina, né, que os titulares das serventias extrajudiciais façam a microfilmagem dos documentos que estão arquivados no cartório, porque isso é matéria que envolve registros públicos, se envolve registros públicos, competência da União. Então, vamos lá. Tempo máximo de espera em fila de cartório. Não envolve registros públicos, município pode legislar, DF na competência municipal, legisla porque é tempo máximo de espera em fila, assunto municipal local. Realização de microfilmagem de documentos que estão arquivados no cartório, isso envolve registros públicos. Então, o Estado não pode editar lei obrigando, né, aos cartórios fazerem isso, porque isso seria a competência da União. Tá? Bom, voltando à questão da lei das filas. O Supremo já decidiu também que a competência municipal é editar lei determinando que os supermercados desloquem para os caixas funcionarem em número suficiente para que o tempo máximo de espera na fila não ultrapasse 15 minutos. Essa matéria, supermercado, tempo máximo de espera em fila e tal, isso aí gera algumas divergências porque tem mais de uma decisão, não é só essa daqui. Essa daqui diz o seguinte, olha, o município não está obrigando o supermercado a contratar ninguém, então não está violando a livre iniciativa, a competência da União para legislar sobre direito comercial ou do trabalho, que é privativa da União, lá no 22, inciso 1º. Isso aqui é só o seguinte, o município pode fixar tempo máximo de espera na fila do supermercado. Lei das filas, municipal, lembra disso. O município pode. Então, ele pode também determinar, por lei, que o supermercado desloque funcionários em número suficiente para estarem no caixa. Pronto, a decisão está aqui. Tá? Então, o que você tem que concluir? Que o município pode ter lei, né, a chamada lei das filas, disciplinando o tempo máximo de espera para o atendimento do consumidor em banco, em supermercado, em loteria, em concessionária de energia elétrica, de água, né, porque isso envolve interesse local, artigo 30, inciso 1º. Agora, você tem que tomar cuidado com uma decisão que envolve o município, supermercado e tal, que é a seguinte, o município não pode editar lei obrigando o supermercado a prestar um serviço específico, que é o do acondicionamento, ou embalagem dos itens comprados pelo consumidor, porque isso viola a livre iniciativa. Tá? Então, ó, o Supremo já disse, o município não pode editar leis que obriguem supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de compras, por violação ao princípio da livre iniciativa, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Quais são os nossos fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, Sociediva Plo. Esses são os fundamentos do artigo 1º. Cuidado para não confundir os fundamentos do artigo 1º com os objetivos fundamentais do artigo 3º.
objetivos fundamentais, metas, aquilo que nós pretendemos alcançar. Né? Quais são os objetivos fundamentais? Garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Tá? Cuidado para não confundir fundamentos do artigo 1º com objetivos fundamentais do 3º e com os princípios que regem a República Federativa do Brasil no cenário internacional que estão lá no artigo 4º. Né? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, concessão do asilo político, não intervenção, né, repúdio ao terrorismo e ao racismo, solução pacífica dos conflitos. Vai ser ler lá o artigo 4º também. Mas, enfim, município não pode, sob pena de violar a livre iniciativa, que é um fundamento da República e é um princípio geral de ordem econômica lá do artigo 170, esse artigo 170 você também deve ler. Princípios gerais da ordem econômica caem bastante. Bom, editar lei que obriga o supermercado a realizar esse serviço de acondicionar ou embalar as compras do consumidor, isso viola a livre iniciativa. Ah, mas o município fez isso, obrigou esse serviço para as filas ficarem mais rápidas. Não, o município pode determinar o tempo máximo de espera na fila. Olha, o tempo máximo de espera na fila é de 15 minutos. Isso o município pode determinar. E ainda pode determinar que o supermercado desloque funcionários em número suficiente no caixa, para poderem trabalhar no caixa, para que o tempo máximo de espera na fila não seja ultrapassado. Agora, obrigar o supermercado a prestar o serviço, não. Tá? E é interessante porque já tínhamos lei estadual determinando isso, e o Supremo, uns meses antes dessa decisão de lei municipal, já havia declarado que a lei estadual também não pode determinar isso, porque o Estado também está violando a livre iniciativa quando obriga o supermercado a adotar essa postura e prestar esse serviço. Tá? Outra coisa também, isso aqui o município também não pode. O município não pode, ao argumento de que está ordenando o zoneamento urbano, impedir que um determinado estabelecimento comercial se instale numa área, ao argumento de que já existe outra. Não pode ter uma farmácia aqui porque já existe outra num raio de 500 metros. O município não pode, porque isso viola o princípio, outro princípio geral da ordem econômica, lá do artigo 170, que é o da livre concorrência. Inclusive, existe anunciado súmula vinculante sobre esse tema, que é o 49, que por acaso também é fruto de súmula persuasiva que foi convertida em vinculante. Essa aqui era a súmula 646, também em 2015 foi convertida na vinculante 49. Bem? Então, atenção a essa decisão também. Só que eles têm que tomar um cuidado. Nesse caso aqui, o município não pode. Né? O argumento de que está ordenando o zoneamento urbano não pode impedir que um certo estabelecimento comercial se instale numa área. Tá? Porque já tem outro em 500 metros, em 1 quilômetro. Agora, se estivermos falando de posto de combustível, aí, para proteger a sociedade, já que estamos falando de depósito de material explosivo e altamente inflamável, aí o município pode. Tá? Então, é competência municipal, sim, regulamentar a construção de postos de gasolina e estabelecer a distância mínima entre eles. Isso aqui é uma decisão super antiga, bastante anterior, inclusive, ao enunciado da súmula vinculante, não da súmula comum. Mas isso foi objeto de discussão quando o Supremo fez a conversão em vinculante. É claro que tem essa exceção aqui, porque aqui estamos protegendo o quê? Estamos protegendo estamos tutelando a segurança da própria sociedade. Tá bem? Ufa, passei por muitas decisões, né? Eu tenho certeza que você conhecia todas. Aliás, até aqui, tenho certeza que eu não falei nenhuma novidade. Né? Isso aqui é um aulão para a gente reprisar conceitos, relembrar algumas decisões. Eu espero que, inclusive, o material complementar dessa aula te ajude um pouco mais, especialmente a partir das decisões de 2021, que com muito carinho selecionei. Tá? O CESP gosta de cobrar decisões recentes. Se a gente chegar na parte de controle aqui, já estamos chegando, você vai ver que tem uma prova recente, que foi a última que o CESP fez numa Procuradoria do Estado, que foi a da Paraíba, que cobrou uma decisão de meses antes, de abril de 2021. Por isso eu selecionei algumas decisões de 2021 e ele pediu para fazer a leitura, tá bom? Bom, aqui está a nossa questão, né? Então, no âmbito da sua jurisdição, compete ao município, não liga deles terem usado a palavra jurisdição aqui não. Isso aqui é claro que é circunscrição. Ah, a banca errou, sim, mas a própria Constituição usa o termo jurisdição errado, querendo dizer circunscrição, então não é por isso que a questão ia ser anulada, entende? Então, no âmbito da sua jurisdição, né, que na verdade é circunscrição, compete ao município fixar horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, porque o assunto é interesse local. Tá certo? Tá sim. Tá? Aproveitando aqui que eu falei da prova da Paraíba, que é a mais recente da Procuradoria do Estado, né? Olha só, a competência prevista na Constituição para legislar sobre propaganda comercial é de quem? Isso aqui está quase encerrando o artigo 22, né, praticamente. Inciso 29. É claro que é competência privativa da União. Tá no artigo 22, inciso 29. Deixa eu já marcar, né? Privativa da União, tá aqui. Tá? Agora, isso aqui cai muito, só que o inciso 22 é difícil de ser memorizado, né? O que eu fiz aqui foi lembrar com você os incisos mais importantes.
Então, para memorizar os incisos 1 e 2, a gente usa aquela frase capacete de PM. Né? C de civil, C de comercial. A de aeronáutico, outro A é de agrário. P de penal, outro P de processual. E de eleitoral, E de espacial. T é T de trabalho, capacete é instrumento de trabalho em algumas profissões. O D ali é de desapropriação, que está no inciso 2. E o M é de marítimo, então capacete de PM. Esses dois incisos caem bastante. Né? Então, olha para você ver. Já estudamos 3 incisos. Propaganda comercial, o 1 e o 2. Agora, o inciso 8º, comércio exterior e interestadual, cai muito. Mas é muito fácil de gravar, porque a competência seria de quem para legislar sobre isso? No município? Claro que não. Trânsito e transporte, cai muito em prova. No passado, essa competência era estadual, na Constituição de 67, né, de 69. Na de 88 mudou. É competência da União agora legislar sobre esse assunto. Então, isso pode cair em prova. Coloquei o inciso 17, mas é o mais conhecido de sua parte, Organização Judiciária, DMP, e dos territórios, e Defensoria Pública, mas só dos territórios, por força da emenda 69, que eu já tinha comentado. Sistema de consórcio e sorteios, inclusive bingos e loterias, coloquei aqui também. Um ponto central para você lembrar sobre o artigo 22, que trata dessas competências privativas da União, é sempre ler o parágrafo único do artigo 22, que permite que a União delegue a possibilidade de Estados e DF legislarem sobre questões específicas que estão ali no artigo 22, nos incisos. Né? Mas alguns requisitos precisam ser observados. Requisito formal, essa delegação tem que ser firmada por lei complementar. O requisito implícito é baseado na isonomia federativa. A União não pode delegar essa atribuição para um Estado e não para os outros, ou não para o DF. Então, delegou para um, delegou para todos. E o requisito material é muito importante. A União não delega a atribuição para o Estado, para o DF, legislarem sobre um tema do artigo 22, e sim sobre uma questão específica de um tema no 22. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe a Lei Complementar 103, que é do ano 2000, em que a União pegou uma questão específica dentro de um assunto que está no 22. Qual? Piso salarial é a questão específica dentro do tema direito do trabalho. Editou uma lei complementar, cumprindo então o requisito formal, autorizando Estados e DF a criarem piso salarial. Tá? É isso. Bom, cuidado também para não confundir o 22 com o 24. Tem muitos incisos importantes no 22, eu sei que você já fez essa leitura e já memorizou, mas o 24, que trata de competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF, o município não é citado aqui, quem tem competência legislativa concorrente, União, Estados e DF. Alguns incisos são muito importantes. Os incisos 1 e 2, né, que formam a frase por feito, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamentário, são muito relevantes. Né? Lembra, tudo que envolve dinheiro está aqui. Financeiro, econômico, tributário e orçamentário. Dinheiro para quê? Para comprar uma casa. Urbanístico e penitenciário, que é a casa do preso. Lembrou? Beleza. Então tá aí o 24 com esses incisos que são muito relevantes. Né? Sobre a competência legislativa concorrente, a doutrina diz que ela é não cumulativa, ao contrário da competência legislativa, ao contrário da competência material administrativa comum do 23, que é cumulativa. Peraí, vamos com calma, né? Vamos lá. Existem duas técnicas de repartição de competência. A horizontal, que dá origem a competências legislativas privativas e materiais exclusivas, e a vertical, que dá origem a competências materiais e administrativas comuns e legislativas concorrentes. Nessa técnica vertical, as competências comuns do artigo 23 foram entregues a todos os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Então, todos podem, por exemplo, artigo 23, inciso 2º, zelar pela saúde, o que gerou toda essa confusão no combate à pandemia decorrente da Covid-19, né? Porque todos tinham competência para zelar pela saúde, então, prefeitos, governadores, presidente, iam editando decretos que muitas vezes eram contraditórios. Bom, a competência comum ela é chamada de cumulativa, porque todos podem agir. Na competência legislativa concorrente, ela é chamada de não cumulativa, porque a própria Constituição já estabeleceu parâmetros, indicando como é a ação de cada entidade federada que tem competência legislativa concorrente. Então, é não cumulativa porque a Constituição delimitou. A União, quando for legislar sobre esses temas, que são de competência legislativa concorrente, só pode editar as normas gerais. E os estados? Os estados podem suplementar, complementar a norma geral editada pela União. Tá vendo? Quando um atua, o outro não atua. Então, é não cumulativo por isso. Tá? Então, o cenário ideal do 24 é esse aqui dos parágrafos 1º e 2º. União edita normas gerais, estados e DF complementam, suplementam a legislação federal no que couber. Só que se a União não editar a norma geral, como os estados também têm a competência legislativa concorrente, eles não ficarão impedidos de legislar. Diante, então, da preguiça legislativa da União, os estados poderão exercer competência legislativa plena. A União não editou a norma geral, estados podem legislar sobre o tema
exercendo competência legislativa plena. Ah, mas e se a União posteriormente resolver editar a sua norma geral? Bom, a norma geral federal suspenderá, e não revogará, suspenderá a eficácia da lei estadual, não de forma total também, só onde entre elas houver contrariedade. Mas repare aqui esse ponto central. Estamos falando em suspensão e não em revogação, tá bem? Por quê? Pelo princípio do paralelismo das formas, ou paridade das formas. Uma lei federal superveniente revogaria uma lei federal anterior. Uma lei estadual superveniente revogaria uma lei estadual anterior. Como aqui estamos falando de lei estadual anterior e lei federal posterior, há uma suspensão e não revogação. Tá? Comparando aqui também essas competências do 22 e do 24, tem alguns temas que geram confusão. Te pediria cuidado com eles. Por exemplo, a União legisla sobre direito penal, privativamente, mas penitenciária é competência concorrente. A União legisla sobre direito comercial, privativamente, mas juntas comerciais é concorrente. Direito processual, privativa da União, mas procedimentos em matéria processual, concorrente. Então, depois dá uma olhada aqui nesse quadro, né, para não errar. E aqui, bom, já tínhamos marcado propaganda comercial, competência privativa da União. Que bom, deu tempo da gente chegar em outro tópico, cai tudo de controle de constitucionalidade, né? E aí, então, eu sugiro que a gente comece aqui por uma questão que o SESP cobrou numa prova na última procuradoria que organizou. Vamos lá? Eu não vou ficar só com esses dois temas, organização do Estado e controle. Você vai ver que o nosso material tem aplicabilidade das normas, poder originário e muitos outros assuntos, direitos e garantias fundamentais, né? Direitos políticos, para você poder estudar outros assuntos também resolvendo as questões. Tá bom? Ele já vai estar todo marcadinho com as respostas. A questão vem em branco primeiro, explicação, depois a questão é repetida com a resposta aqui no material, que vai ficar complementar ao final dessa aula. E aí depois tem as decisões do Supremo para você ler. Então você vai gastar um pouquinho mais de tempo, além dessa uma hora aqui, para poder se preparar nessa revisão final que eu estou lhe propondo. Vamos lá, essa questão diz: o prefeito de determinado município encaminhou ao Poder Legislativo Municipal o projeto de lei que reduzia o salário dos servidores públicos em 50% até o final de 21, devido à calamidade pública decorrente da Covid-19. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, sancionado pelo prefeito. Com a publicação da aludida norma municipal, entidade de classe de âmbito nacional, constatada a pertinência temática, propôs a DPF por violação ao artigo 37, né, que é considerado, os princípios gerais da administração pública são considerados preceitos fundamentais. Porque lembrar, a DPF ela não tutela toda a Constituição. A arguição é proposta diante de um descumprimento de preceito fundamental. Aonde estão os preceitos fundamentais? A Constituição não diz, nem a Lei 9882. Então, a jurisprudência do Supremo é que vai sendo edificada e indicando para nós o que é preceito fundamental. Claro que o título 1 da Constituição, dos princípios fundamentais, artigos 1º a 4º, traz preceitos fundamentais. Claro que o título 2, direitos e garantias fundamentais, traz preceitos fundamentais. Claro que, por exemplo, os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7º, que se violados ensejam intervenção federal, claro que são preceitos fundamentais. Claro que as cláusulas pétreas são preceitos fundamentais, os princípios gerais da ordem econômica, os princípios gerais da administração, o meio ambiente, a liberdade de imprensa. Então, o Supremo foi edificando uma jurisprudência indicando o que é preceito fundamental, né? Então, aqui cabe a DPF, cabe porque é norma municipal. Entidade de classe é legitimada? Se tem âmbito nacional, é legitimada, mas tem que comprovar a pertinência temática, porque é legitimada especial. Não é? Tem capacidade postulatória? Não, tem que se fazer representar por advogado. Bom, aqui a gente tem que assinalar uma opção que seja correta. Eu vou avaliar cada uma das alternativas com você, começando com a primeira que fala assim: possuem legitimidade para ajuizamento de ação do controle abstrato? Controle abstrato, ADI, ADC, ADO e ADPF. Tá? Controle concentrado em abstrato são essas 4 ações. A ADI interventiva é controle concentrado, porque ela vai ser ajuizada pelo PGR no Supremo, mas não é controle concentrado abstrato, é controle concentrado concreto, porque estamos diante de uma ocorrência fática que polariza União, Estado ou Distrito Federal. Então, a ADI interventiva é controle concentrado, porque o PGR só pode ajuizá-la, claro, no Supremo. Ele é o único legitimado, aliás. Mas é controle concentrado e realizado em concreto, porque temos ali um ato praticado por um Estado ou DF que enseja intervenção. Isso é que vai ser discutido. Agora, as ações do controle concentrado em abstrato, ADI, ADC, ADO e ADPF. Bom, então, possuem legitimidade para ajuizar uma ação do controle abstrato entidades de classe que declararem no seu estatuto ou ato constitutivo que tem caráter nacional, com associados ou membros em pelo menos 6 estados da federação.
Bom, vamos relembrar esses aspectos referentes à legitimidade. Claro que essa assertiva está errada, né? Quem são os legitimados a proporem ADI e ADC, conforme o artigo 103, e ADO e ADPF, conforme as leis regulamentadoras, né? São 9 incisos no artigo 103 que podem ser organizados assim. São 4 autoridades, 4 mesas e 4 entidades. Esse rol é fechado, esse rol é taxativo, sequer admite interpretação extensiva. As 4 autoridades são o presidente, o PGR, o governador de estado e o governador do DF. Repare aqui, a AGU não é legitimado, o presidente do Congresso, prefeito, são só esses 4, presidente, PGR, depois o governador de estado, o governador do DF. As mesas diretoras das casas legislativas, a mesa do Congresso não é legitimada. Há um silêncio eloquente aqui da Constituição. A mesa do Congresso não, mas a mesa do Senado é legitimada, a mesa da Câmara é legitimada, a mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Depois, com relação às entidades, o Conselho Seccional da OAB não é legitimado, é o Conselho Federal da OAB. Partido político só se tiver representação no Congresso, o que significa possuir pelo menos um membro, ou na Câmara ou no Senado, não sendo necessário que o partido possua membros nas duas casas. Confederação sindical, e não sindicato, central sindical ou federação sindical, é a confederação sindical. E entidade de classe de âmbito nacional, que a gente sabe é aquela que possui representantes em pelo menos 9 estados da federação. Bom, o Supremo, jurisprudencialmente, edificou aqui um entendimento no sentido de que os legitimados podem ser divididos em 2 grupos. Os universais ou neutros não precisam demonstrar pertinência temática ou interesse de agir na petição inicial, porque para eles o interesse é presumido. Mas, por outro lado, existem os legitimados universais, os legitimados especiais ou interessados que deverão comprovar o interesse de agir. Né? Isso aqui é uma explicação do Supremo que não convence, porque essa pertinência temática é algo de processo subjetivo, que não se coaduna com um processo objetivo, marcado pela indisponibilidade, né? Um processo objetivo que não tem partes em sentido material. Mas, enfim, o Supremo exige a comprovação da pertinência temática para os legitimados especiais, que são esses daqui. Mesa de Assembleia Legislativa da Câmara, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governadores, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Tá? Lembrando que o governador é legitimado especial, mas pode impugnar por ADI lei editada em outra esfera da federação se conseguir comprovar que tem interesse, que tem pertinência temática. Que a lei foi editada, por exemplo, em outro estado, mas que ela tem reflexos naquele estado, por exemplo, que ele governa. Tá? Bom, sobre capacidade postulatória, isso aqui é uma decisão antiga do Supremo, de 89. O Supremo diz que os legitimados dos incisos 1 a 7, têm capacidade postulatória, não precisam se fazer representar por advogado. De outro lado, os legitimados dos incisos 8 e 9 não têm capacidade postulatória. Então, você grava quem não tem capacidade postulatória: partido, entidade, confederação. Tá? Esses precisam se fazer representar por advogado porque não tem capacidade postulatória. Tá? Em março de 2021, numa decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio rejeitou uma ADI ajuizada pelo presidente ao argumento de que o presidente não se fez representar por advogado. Você vai dizer, mas o presidente tem capacidade postulatória por esse entendimento do Supremo que você mencionou aí, que é de 89, sim. Aquela decisão monocrática do Marco Aurélio foi às vésperas dele aposentar, não foi uma decisão que mudou a jurisprudência da Corte. Mas, enfim, em algum momento o Supremo podia discutir isso aqui de novo, né, porque é uma decisão tão antiga e que foi criada só para beneficiar um governador, que ajuizou uma ADI que o Supremo queria julgar, mas o governador era engenheiro, não tinha pedido ao Procurador-Geral do Estado para assinar com ele, quer dizer, aí o Supremo falou, não, eu quero conhecer essa ADI, aí edificou essa jurisprudência. Quem está nos incisos 1 a 7 tem capacidade postulatória, não precisa se fazer representar por advogado. É uma casuística lá, uma hora o Supremo vai mudar isso. Bom, então a letra A a gente concluiu que ela está errada, porque a entidade de classe ela só tem âmbito nacional se ela estiver presente em pelo menos 9 estados da federação, 1/3 da federação. O Supremo usa por analogia aquela regra, né, que afere o caráter nacional de um partido político. Está lá na Lei Orgânica dos Partidos, que é a 9.096 de 95. Tem uma exceção a isso? Tem. O Supremo já disse, por exemplo, na Lei 2866, salvo engano, aquela do caso do sal, né, que a entidade, a ABERSAL, não estava presente em 9 estados da federação, porque nem todo estado, né, faz extração e refino de sal. E diante desse cenário, uma atividade muito específica, mas muito relevante para a nação, o Supremo admitiu a legitimidade daquela entidade, da ABERSAL. Tá? Mas aquilo foi uma exceção. Bom, então, letra B, vejamos. Por se tratar de lei municipal, foi inadequada a utilização do controle concentrado, abstrato, né? Mentira, porque apesar de não caber ADI ou ADC, a gente pode usar justamente a ADPF, que é o nosso soldado de reserva, e tem seu objeto regido pelo princípio da subsidiariedade,
né? Não será admitida a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Tem que ser um meio tão eficaz quanto a própria DPF seria. Então, não cabe ADI ou ADC, a gente pode manejar sim esse outro instrumento. Então, a DPF é o meio idôneo para discutir lei municipal no Supremo, a constitucionalidade dela, ou lei do DF editada na competência municipal, até normas pré-constitucionais, para avaliarmos se elas foram ou não recepcionadas, né? Entidade de classe de âmbito nacional possui capacidade postulatória? Não, não tem capacidade postulatória em entidade de classe. Tem que se fazer representar por advogado, então a letra C também está errada. A letra D. As decisões de mérito em ADPF não vinculam o legislativo em sua função típica de legislar. Não vinculam mesmo, né? Quando a gente pensa nos efeitos centrais das decisões proferidas pelo Supremo no controle concentrado, a gente lembra que a decisão tem efeito erga omnes, que via de regra tem efeito ex tunc, né, retroagindo a data da edição da norma, e que tem efeito vinculante. Esse efeito vinculante torna a decisão como de observância obrigatória para todos os demais órgãos do Poder Judiciário, toda a administração pública, direta e indireta, nas 3 esferas da Federação. Esse efeito vinculante pode ser lido no aspecto objetivo e subjetivo. No aspecto objetivo, alcança a parte dispositiva da decisão que o Supremo não tem adotado aquela teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, o que vincula? O dispositivo da decisão, não os fundamentos, né, que a orientaram, porque o Supremo não tem adotado a teoria da transcendência. A extensão subjetiva alcança quem? Os demais órgãos do Judiciário e toda a administração pública. Não alcança, por exemplo, o plenário do Supremo, que pode mudar de entendimento. Aliás, a reclamação é uma via muito adequada para o Supremo fazer isso. O Supremo, às vezes, firmou um entendimento em ADI, julgou a improcedência do pedido, disse que a norma era constitucional. Depois, algum juiz decide de forma contrária, alguém entra com uma reclamação no Supremo para poder cassar aquela decisão judicial ao argumento de que ela contraria a decisão do Supremo. Aí o Supremo, na reclamação, tem a oportunidade de rever seu precedente. E aí a decisão em reclamação substitui o precedente anterior da ADI, porque o plenário do Supremo não fica vinculado por suas decisões. Isso para evitarmos a fossilização da Constituição, né? Agora, esse efeito vinculante não alcança também os poderes quando eles estão na função de produção normativa. Então, o Poder Legislativo pode editar uma lei com idêntico teor de uma que o Supremo já havia declarado inconstitucional. Tá? Por isso a letra D é a nossa resposta. Tá? Então, tem a explicação aqui. Isso se chama reação legislativa tendente a alcançar uma reversão jurisprudencial. Tá? Coloquei até exemplo aqui. Lembra em 2016, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade daquela lei cearense que regulamentava a vaquejada? Lembra que depois o legislador reagiu e editou a emenda 96, de junho de 2017, acrescentando um parágrafo lá no 225, que é o parágrafo 7º, né? O parágrafo determinou que não são cruéis as práticas desportivas que utilizem animais se forem manifestação cultural. Isso aqui é reação legislativa. O tema está no Supremo até hoje. Tem mais de uma ADI para ser discutida lá na Corte sobre esse assunto, mas ainda não, o Supremo não avaliou, tá? Bom, a letra E estava errada, porque em tese não era cabível reclamação, porque nem tínhamos necessidade de preservar a competência do Supremo, que não havia sido violado, nem garantir a autoridade da decisão da Corte, tá? Bom, então deixa eu marcar essa resposta aqui, letra D. As decisões de mérito não vinculam o legislativo quando ele está na sua função típica de legislar. Bom, já deu aqui basicamente a nossa 1 hora de aula. Eu tinha selecionado mais essa questão aqui, na prova da Paraíba, de controle. Essa questão é interessante porque, se você reparar, ela cobrou basicamente jurisprudência do Supremo sobre controle. Então, por exemplo, a letra A. Com recebimento da informação dos requeridos e manifestações do AGU, é admitido o aditamento da inicial? Não. Não é, porque isso geraria tumulto, porque teríamos que ouvir de novo os requeridos, o AGU e o PGE. Então, o Supremo tem decisão. O interessante é que essa decisão, como eu já lhe disse, ela é de abril de 2021. A prova aconteceu logo depois, então o CESP gosta disso. Então, a letra A estava errada, porque não, o aditamento não é permitido nesse caso. Tá? O STF não pode decidir a ADI por outros fundamentos não alegados na petição inicial, por causa do princípio da congruência. Misturou as coisas aqui. O princípio do pedido diz o seguinte: o Supremo vai decidir dentro do que foi pedido na petição inicial, nem para mais, nem para menos. Tá certo? Esse é o princípio do pedido. Agora, repare o seguinte: a causa petente é aberta. O Supremo não fica vinculado pelos fundamentos apresentados na petição inicial, porque senão uma petição inicial mal escrita e mal fundamentada geraria o quê? Geraria a improcedência, por exemplo, da ADI. Não porque a norma seja constitucional, mas porque a pessoa alegou os motivos errados. Então, o Supremo não fica vinculado. Causa petente aberta. Está errado isso aqui. Pode decidir a ADI por fundamentos não alegados na petição inicial? Sim. Tá? Então, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ADI impugnando a Lei X ao argumento de que a Lei X viola o artigo 100 da Constituição. Aí o Supremo disse, não viola o artigo 100.
A lei é inconstitucional sim, mas porque ela viola o artigo 200. Tá? Então isso se chama causa de pedir aberta ou causa petende aberta. Agora, com relação ao princípio do pedido, a distrição ao pedido, o Supremo fica vinculado ao pedido sim. Então, o legitimado ativo impugnou na ADI o artigo 5º da Lei X, o Supremo vai avaliar o artigo 5º da Lei X. Salvo se o Supremo perceber que o artigo 6º é completamente dependente do artigo 5º. Aí o Supremo pode adotar a inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, que viola o princípio do pedido, o princípio da congruência, mas em homenagem a outros valores que nós também tutelamos. Quais? A segurança jurídica, a coerência do sistema, né? Bom, vejamos se a letra C agora então é a resposta, né? Caso a lei impugnada por meio de ADI seja alterada antes do julgamento da ação, em qualquer situação, o Supremo não vai conhecê-la e tal. Na verdade, o Supremo não vai conhecer a ação se a ação for proposta contra a norma que já está revogada, porque aí não existe objeto, é a ausência de objeto. Agora, por exemplo, se a norma é revogada no curso da ação, há normalmente perda superveniente do objeto, sim. Salvo se, por exemplo, essa revogação for, por exemplo, fraudulenta. Então, você tem uma ADI impugnando uma lei X que está em vigor. O Supremo conheceu a ação. No curso da ação, a lei X é revogada por uma lei X'. Essa lei X' é só uma artimanha do legislador, em que o legislador, numa tentativa de aplicar a regra geral do Supremo, né, que é a da perda superveniente do objeto quando há revogação da norma no curso da ação. Porque, veja, a lei X afrontava a Constituição, mas agora ela já foi revogada. Então, em tese, você vai avaliar o que na ADI? Perda superveniente do objeto. A ADI é extinta sem análise de mérito. Mas o Supremo estava sendo impedido de exercer a jurisdição constitucional por uma prática malandra do legislador. O legislador editava a lei X, alguém ajuizava uma ADI para o Supremo avaliar a lei X. Mas no curso da ação, para impedir que o Supremo julgasse a lei X, o legislador editava a lei X', de idêntico ou muito similar teor à da lei X, revogando a lei X. Entende? Mas a lei X', que tinha idêntico teor, vigorava. Aí a ADI era extinta, a lei X' funcionava. Então, é claro que não é em qualquer situação que, se a lei impugnada for alterada, o Supremo vai declarar perda superveniente do objeto. Esse caso de fraude, por exemplo, já mostra que não é em qualquer situação, né? Letra D, o PGR vai ser citado em ADI? Bom, tem um erro o termo citação, mas ele está no 103, parágrafo 3º, para a citação do AGU, que tem que defender a norma, que atua como, né, curador da presunção de constitucionalidade da norma via de regra. Tem poucos casos em que o AGU, numa ADI, não tem que se manifestar pela constitucionalidade da norma. Tem algumas exceções. Mas, em regra, a atuação dele é vinculada. Vai ser citado para defender a norma, porque ele é o curador da presunção de constitucionalidade da norma. Em regra geral, essa é a atuação dele, tem algumas exceções. O PGR é ouvido em todas as ações, porque ele tem que conhecer as teses. Tá? Então, a letra D está errada. Depois, letra E. A letra E também é fruto de uma decisão do Supremo. Lei que tenha destinatários determináveis não perde seu caráter abstrato e geral, podendo, portanto, ser objeto de ADI. Sim, o fato dela possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato geral e não a transforma em norma de efeitos concretos, pode ser objeto de ADI, sim. Então, letra E vai ser a resposta. Eu vou marcar aqui. Essa decisão, inclusive, é de 2019, relativamente recente, né? Bom, você vai ter mais uns tópicos para treinar aqui. Eu só tenho 1 hora de aula, mas eu fiz um material grande para poder lhe ajudar. Eu estou no slide 102 agora. Eu tinha feito só de questões 189 slides. Então, você ainda tem mais uns 80 e poucos slides para você visitar agora, com questões, olha só. A questão está aqui. Olha, essa é de 2021, aí tem a explicação dela. Depois eu vou já deixar marcada a resposta para você. Combinado? Aí vem outra questão, a explicação dela, e aí eu deixo marcada a resposta. Vamos combinar assim? Então é isso. Muito obrigada pela sua presença na aula de hoje. Espero que você tenha muito sucesso na sua prova, que você consiga estudar todo o material e que eu tenha tido inspiração ao fazê-lo para, de alguma forma, conseguir lhe ajudar a ter mais segurança na hora de assinalar alguma questão. Conhecimento e estudo, eu tenho certeza que você tem, tá? Então, muita força para você nessa reta final de preparação, em especial muita força emocional e espiritual, que é o que você precisa para passar bem nessa fase, vencer essa prova e ocupar esse cargo que você almeja, tá? É o que eu desejo para você. Muita tranquilidade nessa preparação e que você consiga se equilibrar para continuar estudando até a data da prova, com tranquilidade, com o que você já sabe. Se essa for a sua prova, você vai perceber que ela é a sua prova, porque ao abrir o caderno, a prova é difícil, mas você sabe responder, você estudou, você lembra exatamente daquilo e tal, e vai dar tudo certo para você. Você vai vencer esse concurso. Estarei na torcida e lá no junho, dia 5, né, estarei vibrando muito positivamente pela sua aprovação.